Bom, esse aqui foi como ficou o código do meu jogo, né? O jogo da adivinhação. Inicialmente eu defino as bibliotecas, né? É preciso usar essa biblioteca do time.h para poder gerar um número randômico em que eu possa estipular, como foi uma das alterações pedidas. E também outra alteração pedida foi para tornar os níveis constantes. Então, para fazer isso, eu só defini aqui no início, né? O nível fácil, médio e difícil e atribuir quantas possibilidades poderiam ter. Aqui, né, a parte do bem-vindo ao jogo da adivinhação, o cabeçalho do jogo. E aqui temos as variáveis que serão usadas mais na frente, que é o chute, né, para me poder guardar o chute do usuário. Acertou, que é quando ele acertar. O nível, que é para quando eu for manipular o jogo, né, no início, o usuário possa escolher se ele quer o nível fácil, médio ou difícil. E o total de tentativas. Essa questão do double pontos é porque o jogo ele tem 1000 pontos, né? E aí a pontuação é a partir de 1000 e ele vai perdendo. A quantidade que ele for errando, ele vai perdendo. E essas duas variáveis foi que eu coloquei para me gerar um número secreto aleatório, né? E tem os limites, porque como foi uma das alterações pedidas, era para mim estipular um valor mínimo e um valor máximo, e o número randômico, né, o número aleatório, fosse entre esses dois números que eu coloquei no início. Que essa é até uma das primeiras modificações pedidas. Então, para mim poder fazer com que ela ocorra no jogo e dê tudo certo, eu fiz dessa forma. Primeiro, criei essas duas variáveis. E aqui eu pedi ao usuário, né? Escolha um limite para o número secreto. Então, informe o primeiro número, o mínimo, né? O número mínimo. E aí eu guardei na variável valor mínimo. E informe o número máximo, que eu guardei no valor máximo. E, como eu disse lá no início, aquela biblioteca do time era para poder acrescentar essa função do sRange, porque esse número aleatório, ele é atribuído de acordo com o tempo em segundos. Então, por isso que toda hora vai ser um número aleatório. Por isso que eu tinha que colocar essa biblioteca, porque o tempo toda hora muda, né? E aí, para mim poder rodar o range com esses valores que eu atribuí e poder estipular os limites, eu tive que fazer dessa forma. Primeiro, eu tive que colocar o valor máximo, né? Porque o valor máximo menos o valor mínimo mais 1. Porque assim, quando eu somasse o valor máximo, colocasse o valor máximo, ele não ia pegar até o valor máximo. Por exemplo, se fosse 50, ia ficar até o 49. Então, eu teria que somar mais 1. E aí, eu diminuí no valor mínimo. Por quê? Porque ao somar aqui o valor mínimo, ele iria somar tanto nesse e ficar aqui. E aí, eu não quero que o valor máximo tenha um valor mínimo. Então, eu teria que fazer a subtração. Ou seja, quando eu rodar, vai rodar normalmente, porque bem aqui, ó, aqui em cima, eu coloquei primeiro o valor mínimo e após isso o valor máximo. Quando eu rodar o joguinho, aí a gente pode observar que dá certo. Pronto, e aí, aqui já foi a primeira alteração pedida, eu já consegui satisfazer fazendo isso. A próxima alteração é para tornar os níveis constantes, né? Que foi como eu disse aqui no início, eu já coloquei aqui em cima. E aí, eu criei essa variável int, né, no nível, para poder rodar o switch. Olha aqui, ó, no início, né, pergunta para o usuário dizer qual o nível de dificuldade que ele quer. E aí, tem o nível, e aí eu rodei um switch para rodar as três possibilidades, né, as três constantes, a fácil, médio e difícil. A terceira modificação é para quando o jogo terminasse, perguntasse ao usuário se ele iria querer continuar jogando ou teria que parar. Para fazer essa possibilidade acontecer, né, eu coloquei lá no finalzinho o seguinte, você quer jogar novamente? Digite 1 para sim, que era o que pedia, e aí eu coloquei o 2, digite 2 para não. E eu criei uma nova variável chamada nova tentativa. Ela tá lá em cima, porque além de colocar isso no final, eu criei um while. Eu coloquei nova tentativa, né? Tá aqui, ó. Int nova tentativa igual a 1. Então, quando for 1, vai estar rodando. Na hora que o usuário digitar 2 lá naquela pergunta do final, tipo 2 que eu não quero mais jogar, ele sai desse loop, né? Pode ver que todo o meu jogo tá dentro desse while. Vou pôr até aqui, ó.
esse negocinho, a gente vê que tá todinho, né? E o quarto era porque se caso o usuário repetisse um número, era para dizer que não pode repetir, esse número já foi jogado, né? E não contar no contador. Que tá bem aqui, ó. Tá aqui o looping principal do jogo, que é a questão do i, né? Começa com 1, e aí esse i vai até o número de tentativas. O número de tentativas lá das constantes. Se for o nível fácil, vai até 20, né? Menor ou igual a 20. Se for médio, até 15. Se for difícil, até 6. E aí vai somando de 1 em 1. Bem aqui, eu trato a última proposta do jogo, que se for igual ao anterior. Então, quando o contador lá for diferente de 1, né? No caso, ele já tenha jogado alguma coisa. E aí, eu criei a variável chute anterior. O professor até disse que era para botar último chute, eu botei assim ficou mais curto. Na hora eu pensei nesse, eu coloquei chute anterior. Então, se o contador já tiver jogado e o chute anterior for igual ao chute que a pessoa tiver dado, eu vou ter que pegar o contador, né, e tirar menos, eu botei, porque isso aqui significa i igual i menos 1, que é para tirar lá no contador. Por exemplo, se ele tá na segunda rodada, seria, e ele fosse para a terceira, aí repetiu, então voltaria para o 2. Aí você não pode chutar o mesmo número dessa informação para o usuário e botei continue. E assim vai rodar normalmente. Aí, né, eu botei essas coisinhas do troféu, e aqui você perdeu, e aqui no final, né? E aqui a conclusão para que a pessoa queira sair do jogo, ela já tem que ser fora do while. Quer dizer, não, tá certo aqui. Eu coloquei, por exemplo, se ele quando disser 1, vai continuar rodando. Se ele disser 2, eu crio esse if. Se a nova tentativa, né, essa variável for igual a 2, break, ou seja, sai desse loop e roda o final. Obrigada por jogar. Vamos testar aqui. Pronto. Bem-vindo ao jogo da adivinhação. Escolha um limite, né? Eu falei lá que quando a gente rodasse ia dar bem certinho. Botar 10 até o 20. Vou botar a dificuldade o 3. E também vale lembrar porque a dificuldade está com default. Então, se o usuário não botar 1, nem 2, nem 3, botar 10, 20 ou 30, vai rodar sempre no nível difícil. Então, vamos lá, tentar. 5, que eu botei de 10 a 20. Então, 15. Esse número foi maior, então é menor que isso. Sei lá, 12. 12, acertei. Tá aí, ó. Tá aqui minha pontuação, né? Eu falei que seria calculado de acordo com 1000, né? E como eu fiz só 2 tentativas, eu já acertei na terceira, na segunda tentativa, minha nota ficou bem boazinha. Você quer continuar a jogar? Digite 1. Pronto. Pergunta de novo. Escolha um limite. 50 a 70. A dificuldade 2. Vamos tentar lá. 55. Foi menor. Deixa eu ver. 60. Já foi maior. Então tá entre 55 e 60. 58. Maior. Vou repetir para provar que tá dando certo. Eu tô na tentativa 4. Aí, ó, você não pode chutar o mesmo número. Então, continua na tentativa 4. Vou 57. Foi maior. Eu botei 15 tentativas, né? Deixa eu errar aqui várias. 60. 61. 62. Eu tô estipulando para errar mesmo. 75, 66, 67. Opa. Ó, você perdeu, hahaha. Quer continuar a jogar? Deixa eu dizer que não. Obrigada por jogar. Fim de jogo. Pronto. Pronto, esse foi o jogo, né? Pode observar que se eu atendi todas as coisas propostas, né? Quando repete, viu lá que ele não conta no contador. E só para explicar mais um pouco do jogo, da pontuação, é o seguinte, ó. É double pontos perdidos, que é aquela parte lá que eu coloquei, né? Que é 1000.
eu vou pegar o chute menos o número secreto e vou dividir por 2. Daí vai dar um valor quebrado, por isso tem esse ABS, que significa absolute. E aí eu vou pegar esse valor e vou subtrair dos pontos, porque aqui vai dar um valor quebrado, né? E aí dividindo por 2, pegando só o inteiro dele, e aí eu vou gerar os pontos. E é isso, essa parte do meu jogo. Agora eu vou falar das questões. A primeira questão era para gerar os números positivos, pares, os números pares no caso, até de 2 a 50. Nesse caso eu usei só o for, coloquei minha primeira condição do i, né? O i começa a partir do 2. Eu botei menor que 51, porque quando é menor ele não pega o último. No caso ele vai pegar só até o 50. Eu também poderia botar menor ou igual a 50, que daria a mesma coisa. E aí o que eu vou fazer? Minha condição para o i, para ele rodar, vai ser i, vai rodar o i mais 2. Começa do 2, então 2 mais 2, 4. E aí vai rodando, né? De 2 em 2, porque eu sei que os pares vai ser de 2 em 2, até os 50. E eu só joguei o print para ele rodar aqui na tela esses números, e eu deixei um espaço aqui no início, para não ficar um número em cima do outro. Tá aí, ó, 2, 4, 6, até os 50. Se eu botasse aqui junto, ó, ia ficar tudo junto, por isso que eu coloquei o espaço. Agora vamos para a segunda questão. Esse programa é para imprimir a soma de 1 a 100, né, dos números. Então, eu utilizei o int, né, eu tive que atribuir a variável int i. E também eu tive que colocar um contador. No início, eu utilizei for para resolver essa questão. Foi muito parecida com a outra, né, só que não foi preciso. Nesse caso, tem que somar 1 com 1. Naquela outra questão, eu só guardava os valores. Nesse caso, eu tenho que guardar e somar eles. Por isso que eu utilizei o contador para poder somar. Então, começando com igual a 1, e ele vai rodar esse programa até 100, né? Como eu falei lá, menor que 101, então ele só vai pegar até o último. Então, seria 100. E aí, i mais, ou seja, de 1 em 1 ele vai pegando esses valores. Para poder somar, eu tive que jogar o contador. Eu iniciei ele como 0. Aí vai ser, por exemplo, na primeira, 0 mais 1, que é como eu botei, aí fica 1. Aí roda o novo looping, né, que do 1 até o 101, até o 100, então vai para o segundo. Aí como já tem um guardado, mais 1, 2, pronto, vai fazer isso até o 100. Aí eu rodei fora do for o printf, no caso. Tá aqui o valor e o count, ou seja, tá aí. A soma de 1 a 100 vai dar 5.050. Nessa questão é para pedir um número ao usuário e informar a tabuada dele. Eu também utilizei for. Aí, né, eu atribuí o inteiro num, o i e o resultado, porque naquela eu tive que usar o contador, essa eu usei o nome resultado. Informar a tabuada que eu quero saber, né, informar a tabuada desejada, então vou guardar esse valor, o número que o usuário informar, em num. E aí, no for, começa a partir de 1, e aí vai até 10. Aqui eu coloquei, né, o menor é igual a 10, mas eu poderia botar menor que 11. E isso vai fazer de 1 em 1, ou seja, de 1, 2, 3 até 10. E aí o resultado, quem vai ser o resultado da minha questão? Vai ser um número, né, o número que eu colocar, vezes i. Ou seja, se eu botar 4 vezes começa a partir do 1 e vai até o 10. E o printf, eu rodei aqui, botei vezes, né, para ficar parecido mesmo com a tabuada. O número que eu informar vezes o i, que vai sempre mudando, vai ser gerar quem? O meu resultado. Vamos rodar aqui. Tabuada do 6. Vamos ver. Pronto, 6 vezes 1, 2, 3, 4, 6, até 10. Tá aí, ó. Vou rodar novamente. Forma tabuada desejada, 9. Tá aí. Um número alto. Pronto. Nessa aqui é para pedir um valor A e B para o usuário e perguntar a operação que ele quer. Se for a operação 1, é para somar os valores. Se eu botar 2, quer dizer que eu quero subtrair. Se eu colocar 3, eu quero multiplicar. E se eu colocar 4, eu quero dividir. Nesse caso, eu utilizei o switch para listar essas 4 opções. E eu, normalmente, né, printf, peço ao usuário aqui A, B e a operação que eu quero. E aí, eu jogo um switch nessa operação para os 4 casos, como eu acabei de falar. E tá aqui, coloquei a máscara, né, do número inteiro,
No primeiro caso, soma, subtrai, multiplica e divide. E lembrar sempre de colocar o break para parar. Então, vamos lá, formar uns aí. 8 e 7, eu quero fazer a operação 3 de multiplicação. 56. 8 e 9. 1 para somar. 17. Agora um número bem alto. Opa, não rodei não. Esse valor aqui eu quero fazer uma subtração. E agora só falta a divisão, né? Eu não... dá 3, tá certo. Eu ia colocar default aqui no último caso, porque ele poderia rodar qualquer número para rodar a divisão. Só que como a questão pede 1, 2, 3 e 4 para cada operação, eu falei, não, vou deixar assim. Aí foi como eu fiz. Nessa questão é para fazer o fatorial, né, de acordo com o número que o usuário informar. Então, eu peço... Primeiro eu atribuo o número, né, e o i como inteiro. E também eu tenho que acrescentar o fatorial igual a 1, para mim poder fazer a continha aqui dentro do meu for. Forma o número, tá aqui normalmente, pedindo ao usuário, né? E aqui o for. Começa a partir do 1, porque vai ser, por exemplo, no fatorial, né? Tem que ir fazendo a multiplicação de todos os números até chegar ao número. Por exemplo, de 5, é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Então, tá aqui, começa a partir do 1 e esse i vai até o número, como eu acabei de falar. E aí, o número vai somando sempre, né? Eu pensei mais dessa forma, de começar a partir do 1 até chegar a esse número. E tá aí, o fatorial vai ser quem? Vai ser o fatorial, que no início começa com 1, vezes i. E aí, ele vai fazendo a multiplicação de todos esses números até chegar ao próprio número. Aqui fora eu joguei, né, no printf. O fatorial do número que eu disse vai ser o resultado. Vamos rodar, forma o número 4. O fatorial de 4 é 24. Mais 1, 5. 125. Show. E essa última questão era para fazer os números em ordem crescente. Ela me rendeu mais tempo porque eu utilizei else e else if, né? Porque eu não quis rodar a switch, porque eram as condições eu achei um pouco chatinha. Aí eu falei, não, vou rodar o modo tradicional no if pra ficar melhor e eu não me perder. Então tá aí, eu peço, né, 3... Esse aqui era um teste que eu tava fazendo, mas acabou não dando certo eu fazer dessa forma. Tá aqui, int a, b e c, os 3 valores pra ele me dar. E aí eu comecei. Primeiro, para mim não me perder, eu fiz como se A fosse o menor de todos, e aí depois seria o B menor que C. E depois de fazer A, também tem a possibilidade de C menor que B. Então foi isso, eu fui fazendo primeiro que uma variável seria menor que as outras duas, e depois faria a diferença entre as duas. No B, nessa terceira condição, o B seria o menor de todos, né? Tanto nessas duas, ó. O B seria o menor de todos e depois eu faria a condição de A ser menor que C ou C menor que A. Pera aí, eu rodei 2 vezes para essa mesma condição aqui, ó. C menor que A. Realmente tá rodado 2 vezes, deixa eu só alterar aqui. Eu rodei 2 vezes a mesma condição. Assim mesmo. E aí, agora só falta fazer, né, como C seja o menor que todos os outros números. Então, C menor que A e C menor que B, e aqui A menor que B, e nesse caso B menor que A. Vamos testar aqui para ver se está dando certo. Então, primeiro número, 9. Vou botar várias ordens, 5 e 6. 5, 6 e 7, que é crescente, né, do menor para o maior. Agora, 8, 7 e 6. 16, 7 e 8. Agora, 3, 5, 9. Pronto, deu certo. E essas foram minhas questões e meu jogo da adivinhação.